Tudo bom? Vamos tirar essa preguiça, ó. Eu já tô em pé. Vou colocar uma música e eu quero que todo mundo dance comigo. Tá certo? Vamos lá? Bora, galera! Já malhei hoje, tá vendo? Tá vendo? Tirei minha preguiça, já malhei. Agora é a vez de vocês. E a gente vai fazer hoje na live também, viu? Vão se preparando, porque eu tô percebendo. Vocês estão acordando, ó, com a preguicinha no pescoço. A gente vai conseguir tirar essa preguicinha daí. Tá certo? Ai, aproximou, tá vendo? Cansou. Vamos lá. Ontem nós aprendemos sobre substantivo, não foi isso? Nós falamos que substantivos são palavras que nomeiam seres. A gente fez até a brincadeira de pegar algo, fazer uma frase e identificar o substantivo, não foi isso? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre substantivo próprio e substantivo comum. Como é isso? Vamos lá? Substantivo comum. Substantivo comum são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, né? E eles são escritos com letra inicial minúscula. Então, todo substantivo comum, como objeto, essa caixa aqui, ó, eu escrevo caixa com quê? Com letra minúscula. Isso aqui é um objeto, né? Então, se eu coloco assim, ó, a minha caixa é linda. Então, qual é o substantivo? Caixa. Que substantivo ele é? Comum. Então, eu escrevo com letra minúscula. Já o substantivo próprio são aqueles que dão nome um só ser da mesma espécie, né? E eles são escritos com letra inicial maiúscula. Por exemplo, né, são nome de pessoas, países, estados, né, nome de lojas. Então, nós escrevemos com letra maiúscula, que é o substantivo próprio. Aí tem aqui, ó. Quem é você? Sou um gato da fazenda. Qual é o substantivo aqui? Gato. Substantivo comum, porque ele é um ser, não é isso? Isso, da mesma, ele é um ser. Agora aqui, ó, eu sou Garfield. Garfield é o nome dele. Então, se é o nome dele, é o quê? Próprio. Eu sou Barney, ó, é o nome dele, também é substantivo próprio. Onde você vive? Certo, vamos tentar de novo. Então, como a gente falou ontem, né, de história em quadrinhos, aí tem essa tirinha aqui. Aí a atividade é aqui, ó. O último quadrinho das tirinhas costuma surpreender o leitor e provocar humor. Isso acontece na tirinha porque a gente falou ontem na aula de
falando sobre isso na aula de tirinha. Aí a segunda tem, Garfield quer saber com quem está falando. No primeiro quadrinho, o companheiro de Garfield utiliza um substantivo para se identificar. Que substantivo é esse? Você vai dizer que substantivo é, né? O companheiro de Garfield utiliza que substantivo? Ó, tá aqui no primeiro quadrinho. Já aqui o terceiro, no segundo quadrinho, os gatos se apresentam e dizem seus nomes. Identifique o substantivo empregado neles. Quais são os substantivos? Quais são os substantivos? Lembrando que substantivos são nome de pessoas, estado, países. Então, quais são esses substantivos? Tá certo? Aí tem o quarto. Complete as frases a seguir. Meu filme favorito é... Aí você vai preencher aqui. O nome do país que eu gostaria de visitar é... Lembrando que esse daqui você vai colocar todos com letra maiúscula, porque é o substantivo próprio. Minha cor preferida é... Agora, se eu disser assim, a minha cor preferida é verde, eu vou colocar verde com letra maiúscula, que ele é próprio ou comum? Ele é comum, verde. Então, eu vou escrever com letra minúscula. Entendeu? O nome que eu escolheria para um cachorro é... Se você colocar o nome do seu cachorro, o nome da minha cachorra era Belinha. É substantivo próprio ou comum? Próprio, porque é o nome de, né, um ser. Então, se é o nome de um ser, ele é próprio. A atividade de português vai ser essa aqui, porque a outra a gente vai deixar para a próxima aula. Então, só vai ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Certo? Nós aprendemos sobre as ideias, não foi? Da multiplicação. Qual foi as ideias que a gente aprendeu? A gente aprendeu proporcionalidade, comparação e organização. Não foi isso? Agora a gente vai aprender o quê? Combinação. E o que é combinação? Combinação é uma das ideias da multiplicação, né? É associada à multiplicação. Aí eu vou botar esse exemplo aqui, ó. Tem um exemplo aqui no livro de vocês, ó. No horário do almoço, a escola vai oferecer macarrão com possibilidade de escolher o tipo de massa e o molho. Haverá 2 tipos de massa, espaguete e gravetinha. E os molhos serão 3, tomate, queijo e carne moída. Quantas possibilidades de pratos serão oferecidas no almoço? Então, você vai ter que contar o espaguete com tomate, o espaguete com queijo e o espaguete com carne. Então, você já tem 3 opções do espaguete. O gravetinha é a mesma coisa. Gravetinha com tomate, gravetinha com queijo e gravetinha com carne. Então, você vai ter 3 opções de espaguete, 3 opções de gravetinha também. Entendeu? Então, temos 6 possibilidades diferentes de prato. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 6 possibilidades de escolher. A gente tem 3 opções para escolher. Para calcular o número total de possibilidades, temos uma combinação de elementos, ou seja, o raciocínio combinatório. Como é isso? Vamos lá. Aí eu coloquei 2 tipos de massa vezes 3, que é 2, ó. 2 tipos de massa, 2 vezes 3. É quase a mesma coisa daquele tijolo que a gente fez, ó. 2 espaguetes que a gente tem, vezes 3 molho. 2 vezes 3 é igual a quanto? 6. Tá certo? A atividade que vamos aprender, que vamos responder amanhã na live, é qual? Essa daqui, ó. Aqui tem, ó. A professora do 4º ano resolveu fazer um jardim com os alunos. Ela trouxe 4 tipos de mudas de flores, né? Rosa, margarida, cravo, sempre viva, para plantar. Havia 2 cores de todas as flores, branca e amarela. Quantas possibilidades de flores de diferentes cores o jardim terá de complete o quadro? Então, aqui, ó, tem a branca com a rosa, a branca com a margarida, a branca cravo e a branca sempre viva. Temos amarela rosa, amarela margarida, amarela cravo e amarela sempre viva. Então, eu tenho 2
vezes quanto? 1, 2, 3, 4. 2 vezes 4 é quanto? 8. Então, são 2 vezes 4, que é igual a 8. A possibilidade de flores com diferentes cores. Então, ela tem 8 possibilidades de colocar, 8 possibilidades de flores. Estão entendendo direitinho? Vamos continuar. Aí tem essa também que a gente vai fazer, ó. A cantina da escola vende lanches naturais. Quem comprar os lanches pode ganhar 2 tipos de pão e 4 de recheio. Quantos tipos de lanche podem ser feitos combinando um tipo de pão? Ó, ela tem pão integral, aí tem o recheio, frango desfiado, peito de peru, queijo branco e pasta de atum. Como é que ela vai fazer? Ela pode fazer o primeiro, ó, pão integral com frango desfiado. Ela pode fazer o segundo, que é pão integral com peito de peru. Depois ela pode também fazer pão integral com queijo branco. E ela pode também fazer pão integral com pasta de atum. Olha quantas opções de pão integral ela pode fazer de recheio. 4. E o pão de aveia? Ela tem a mesma opção, ó. Pão de aveia com frango desfiado, pão de aveia com peito de peru, pão de aveia com queijo branco, pão de aveia com pasta de atum. Então, quantas opções ela tem? Ó, 2, que ela tem 2 pão, vezes 4 recheio. Ela tem 8 possibilidades de escolher os lanches naturais. Entenderam, né? Pronto. E agora aqui, ó, multiplicação. Não, isso aqui agora não. Isso aqui depois eu vou explicar. Então, só é até esse 2 aqui, ó. Então, a possibilidade que a gente tem. Tá certo? Amanhã eu explico direito na live. Explico mais direito não, né? Que eu já expliquei e vou explicar só dando exemplo no quadro na live. Tá certo? Agora vamos para a aula de história. Nós aprendemos na aula de história, não foi na última aula de história que nós tivemos, nós aprendemos que os primeiros habitantes, né, do Brasil foi quem? Os índios, não foi isso? Muito bem, a gente leu isso aqui direitinho. Não foi esse assunto aqui, né? As pinturas feitas por milhares de anos, como foram as pinturas, né? Que lembra que a gente aprendeu também que os indígenas foram os primeiros, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios, né? Eles viviam pintados, né? Que eram homens, mulheres, crianças e idosos que dividiam em diferentes aldeias. Lembra? E etnias, que eu falei até um pouquinho sobre etnias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre várias maneiras de estudar os primeiros habitantes do Brasil, né? Como você estudou na página, a página anterior, os primeiros habitantes do Brasil estavam divididos em vários grupos. Esses grupos possuíam alguns costumes semelhantes e outros diferentes, né? Uma semelhança que todo o conhecimento e todas as histórias de um povo eram transmitidos por meio de oralidade, ou seja, as gerações mais velhas que contavam para as gerações mais novas. Como assim? Olha essa imagem aqui que você vai entender. Ó, aqui tem várias crianças e aqui tem uma geração, um homem mais velho. Então, ele está contando, né, da época dele. Todas as informações que conheciam, isso acontecia porque esses povos não haviam desenvolvido um sistema de escrita. Para que as informações importantes não fossem esquecidas, era preciso contá-la. Então, ia passando de geração para geração. Ele já ia contando para esse daqui já ia contando para o neto dele, para o filho dele, o filho depois ia contar para o neto, e o filho dele ia seguindo, entendeu? Contava para ele contava para o filho já contava, ele também contava para o neto, ia seguindo. Mas você deve estar se perguntando como podemos estudar a história dos antigos povos, né, os povos indígenas do Brasil, se eles não deixaram o texto escrito. E agora? Como é que a gente ia descobrir? Me diga, como é que a gente sabe dessas histórias todas? Um dos caminhos possíveis é a análise de vestígios deixado por eles, e são os arqueólogos que fazem esse trabalho. Esses vestígios são pedaços de armas ou de utensílios que eram usados para amenizar alimentos ou transportar objetos, resquícios de habitações e túmulos, ossos humanos e entre outros.
Então, como foi que eles descobriram, né? Porque se foi passando de geração em geração e não tinha nada escrito, não tinha nada no livro, como é que eles descobriam? Através de quê? De armas, né? De utensílios que era usado para armazenar alimentos, né? E túmulos e os ossos humanos, tá certo? Também podemos entender um pouco mais sobre os povos que habitavam o Brasil no passado. Ouvimos a história preservada por seus descendentes, muitos costumes e modos de viver dos grupos que habitavam o território brasileiro. Há muito tempo ainda são conservados com seus descendentes, os indígenas brasileiros, né, de hoje. Então, um costume que eles tinham, que até hoje existe, é essa pintura aqui, ó, a pintura do corpo. Tá vendo? Isso existe até hoje. Esse costume foram passando de geração em geração e há muito século, né? Aí tem aqui, ó, outro costume que continua é lavando a mandioca ralada para fazer farinha. Então, esses são os dos costumes que não tiraram ainda, tá certo? E a nossa atividade nós só vamos fazer, né, a 1 e a 2, certo? A 1 leia a pergunta abaixo sobre os povos nativos do território que hoje chamamos de Brasil e assinale um X na resposta correta. Do que os povos nativos viviam por volta de 1500, quando os portugueses chegaram? Vendiam produtos fabricados por eles, como roupa e alimentos? Sim ou não? Não. Viviam de caça, da pesca e da coleta de material da natureza? Você que vai me dizer. Viviam de venda de artesanatos ou alugavam suas moradias? Então, isso aí você que vai responder, é muito fácil, né? Todo mundo sabe. Aí tem a segunda, que é até a segunda. Leia as frases a seguir e responda ao que se pede. Marque com X a frase correta. Os antepassados dos indígenas já viviam na América há 20 mil anos? Quando os portugueses chegaram, não havia nenhum povo vivendo na América? Os primeiros habitantes do Brasil pertenciam a uma única etnia, falavam todos a mesma língua e possuíam os mesmos hábitos. Então, você vai marcar qual dessas três é a correta, tá certo? Beijo no coração de cada um, que Deus proteja e até amanhã, se Deus quiser.